Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nossa aula de hoje são 5 de maio de 2022. Nossa aula hoje é PMT, nossa aula hoje é mediada por tecnologia. E lembrando a sistemática de todas as aulas nossas EPMT. As nossas aulas ficam disponíveis no Class, esse vídeo ele ficará disponível, mas vocês têm que responder a chamada, lembrem disso, né? No horário da disciplina, venham aqui na plataforma, respondem a chamada, e a atividade, não, a atividade vocês recebem um tempo maior, mais tranquilo para desenvolverem a atividade. Então, a atividade, ela é assíncrona, vocês podem desenvolvê-la depois com bastante calma. Esse vídeo vocês podem pará-lo, assisti-lo de forma cômoda, a hora que vocês puderem. Se vocês não compreenderem algo, vocês podem retornar, retomar o conteúdo, dialogar comigo no Class, na plataforma, ou aqui mesmo no canal, aqui embaixo no vídeo. Professor, esse referencial, qual é? Onde é que eu faço o download da SDIA, Nobrad, SDF, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, essa é a nossa sistemática da nossa aula. Lembrem de ter uma relação bastante dialógica aqui na aula, aqui no Class. Tá? Fiquem bastante à vontade para interagir comigo e interagirem entre vocês, os colegas. Tá? Vamos lá, aula de hoje. Deixa eu compartilhar essa outra aba aqui, esta outra guia. Veja, nós entramos na unidade 2 hoje. Tá? Hoje, 5/5, quinta semana de aula da disciplina de plataformas arquivísticas de acesso e difusão. Então, nós entramos nesta unidade 2, está em destaque aqui, universo normativo e os requisitos de descrição arquivística. Normas, objetivos, âmbito e funcionalidades da plataforma arquivística, e no nosso caso o Atom, que é a plataforma que a gente vai trabalhar, estamos trabalhando para as nossas práticas. Nós vamos trabalhar com a ISAD-G e a NOBRAD, a Norma Internacional para a Descrição de Funções, a ISDF, a Norma Internacional para a Descrição de Instituições com Acervos Arquivístico, a ISDIA, ou a ISDIA, como alguns arquivistas preferem chamar, e a Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidade Coletiva, Pessoas e Família, a ISAAR-CPF. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. É isso que vocês vão ter que dialogar, compreender, interagir comigo, e interagir com o ambiente, interagir com o Atom também, que nós preparamos para a prática, a atividade de vocês na aula de hoje. Então, voltamos lá para o nosso slide. Está aqui, deixa eu botar aí sim a apresentação de slide para vocês, para ficar um pouquinho melhor. Não está sendo compartilhado, a gente está na outra aba. Só um momentinho. Agora sim, e agora vamos à apresentação de slide. Então, olha só, está aí a unidade 2, universo normativo e os requisitos de descrição arquivística. Então, nós vamos trabalhar com estas normas na aula de hoje, com calma, tranquilidade e esperando esse feedback, esse diálogo de vocês. Bem, eu trago essa imagem aqui, que é uma imagem que ilustra o funcionamento dessa plataforma de descrição arquivística, acesso e difusão, que é o Atom, ou Wika Atom, como está nesta imagem. E ele tem um desenho bastante interessante para a gente aqui, onde ele diz que o Atom ele funciona por estas entidades aqui. A central, que é o documento, mas que esse documento ele é custodiado pela instituição responsável, que está acima. Vocês estão enxergando aqui, né? Acho que eu nem preciso fazer destaque aqui com o quadro virtual. Então, está aqui, a instituição responsável, estou sinalizando com o mouse, que custodia os documentos. Esses documentos foram produzidos, gerados ou acumulados na consecução das atividades ou funções, que está aqui à esquerda, o mouse está passando. Tá? E
Este documento foi produzido, gerado por estas autoridades. E este documento, então vejo que ele é o central, o nosso documento arquivístico. Este documento ele é indexado por seus assuntos que estão aqui. Então veja, instituição, documento, autoridades, função e assunto. Vamos passar para a próxima imagem só para vocês olharem. Então vejam, as instituições aqui em cima. Qual é a norma? É a SDIA, a Norma Internacional de Descrição de Instituições com Acervos Arquivísticos. A SDIA ou a SDA. Qual a norma que vai descrever o documento? Voltamos lá na imagem que aparece o documento no centro, né? Aqui está o documento ao centro. Então, voltamos lá. Qual é a norma que vai descrever o documento, os documentos e o seu multinível? Tá? A ISADG, a Norma Internacional de Descrição Arquivística. No Brasil, essa norma foi traduzida e adaptada para a NOBRAD. Então, eu estou mantendo o ISADG aqui pela questão da plataforma digital em software livre que nós vamos trabalhar. Então, ISADG. Leia-se NOBRAD, que nós vamos seguir trabalhando com os metadados. Tá? Agora voltamos, eu pegar de novo aqui a função. A função com que esses documentos foram produzidos, gerados, acumulados. Então, voltamos lá. Quem que vai estar aqui na função? Qual a norma? A norma ISDF, Norma Internacional de Descrição de Funções. Então, veja, a gente consegue ir fechando esse universo normativo e de requisitos desta plataforma, do Atom. Tá? E esses documentos que estão aqui, que é a ISAD, documentos lá no outro slide, no slide anterior, eles foram produzidos por estas autoridades que estão aqui. No caso, ISAR, Norma Internacional do Registro da Autoridade Arquivística. Então, volta. Ali estão as autoridades. E aqui à direita o assunto, ou os assuntos que eu vou indexar esses documentos identificados na plataforma. Isso será feito através do referencial da taxonomia. Então é isso a nossa aula de hoje. Veja como a gente consegue, a partir de agora, a partir desse momento, sintetizar o conteúdo da aula de hoje, que voltamos ao primeiro slide, unidade 2, universo normativo e os requisitos de descrição arquivística. Então, a gente vê normas, objetivos, âmbito, funcionalidades na plataforma arquivística Atom. É por isso que nós vamos ter que ir na plataforma. Nós vamos no Atom, vamos dar uma olhada, vamos verificar onde é que está a SDIA no Atom, onde é que está a ISDF no Atom, onde é que está a NOBRAD ou a ISADG no Atom, e onde é que está a ISAAR, as autoridades arquivísticas no Atom. E, por último, a taxonomia. Tá? Veja que tudo isso que nós estamos dialogando, vamos passar rapidinho pelas imagens aqui, eu volto ali logo adiante, para a gente reforçar bem essa parte do universo normativo. O que a gente veio discutindo nas aulas passadas, lembrem, é que nós temos aquelas 3 entidades do modelo OAIS, Open Archival Information System, a norma ISO 14721, que está aqui. Bem à esquerda, o ambiente de gestão de documentos. O producer, né? Aonde está ali o CIGAD ou está ali o gestão doc. Lembre que vocês dominam isso, né? Nós dialogamos bastante em aula. O CIGAD é o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Esse conceito foi cunhado e está muito bem elaborado, desenvolvido e expressado em requisitos, num modelo de requisitos no Brasil, que se chama EARC Brasil. Vemos que está na sua versão 2, né? Elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivos aqui do Brasil. E o CIGAD, para os 2 poderes, executivo e legislativo. E o gestão doc, por sua vez, é o mesmo e está para o judiciário.
E é elaborado por um outro modelo de requisitos, que não é o EARC Brasil, é um paralelo. Tá? É o modelo de requisitos Morec Jus, elaborado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, veja, a gestão, como nós viemos dialogando na aula, a gestão está orientada a requisitos. Tá? A gestão, além de estar orientada a requisitos, que nós estudamos, o DOD 5015, estão lembrados, dos Estados Unidos, que nós estudamos o europeu, o MOREC, que nós estudamos o australiano, o DIRCS, que nós estudamos o do Reino Unido, e etc, etc, etc., ademais de estarem orientados, foram publicados modelos de requisitos específicos para fazer gestão de documentos nas duas primeiras idades documentais, corrente e intermediário. Bem, agora vamos para o permanente, que é o centro aqui, que é o OAIS Archive, o arquivo histórico, o arquivo permanente. Então é aqui que está o RDC-ARC, o repositório arquivístico digital confiável. O RDC-ARC, só retomando o conteúdo das aulas passadas, ele foi cunhado pela resolução número 43 do CONARC. Tem aula sobre isso, vocês podem voltar no canal aqui e assistir o vídeo sobre o RDC-ARC, sobre a temática do RDC-ARC, do Repositório Arquivístico Digital Confiável. Então, lá na resolução 43, lá naquele documento, nós encontramos um compêndio, um reunido de requisitos. Embora ele não seja um modelo de requisitos, mas a gente encontra o quê? A reunião dos requisitos. Tá? O que nós vamos falar agora é da plataforma de acesso, então da terceira entidade do modelo OAIS, que é o objeto da nossa disciplina aqui, as plataformas de acesso e difusão, acesso e transparência ativa. Vocês têm bem essa diferença, né? O que é acesso e o que é difusão? Qual a diferença entre acesso e difusão? Podem comentar aqui abaixo no nosso vídeo, tá? Na nossa aula de hoje. Qual a diferença entre acesso e transparência ativa? Qual que requer demanda, qual que não requer demanda de documentos? Independente de demanda, eu terei esses documentos, essas informações, suas representações, curadoria disponíveis ao cidadão, disponíveis online em uma plataforma arquivística orientada a requisitos. Vejam, acabamos de falar das três entidades e dos requisitos destas três entidades. Então, voltamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é trabalhar justamente com esse universo normativo. Estes requisitos. Tá? Quais requisitos? Embora que, quando eu falo lá da gestão, lá do ambiente de gestão de documentos, o MOREC é o modelo de requisitos, o MOREC JUS, o EARC Brasil, então eles foram publicados, além de nós termos os requisitos, foi elaborado um documento formal pela autoridade arquivística competente, tá? Que elaborou aquele modelo e publica, sistematiza, sintetiza. O RDC-ARC, da mesma forma, o Conselho Nacional de Arquivos elaborou um documento, uma resolução de número 43 de 2015, que sistematiza requisitos, embora não seja um modelo de requisitos. O tipo documental não é um modelo de requisitos, mas sim uma resolução que reúne estas diretrizes para os repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Aqui na plataforma de acesso e de transparência ativa, ou acesso e difusão, como vocês preferem, eu já vi até em aula que vocês estão preferindo não falar de transparência ativa, pela facilidade de falar, acesso e difusão. Plataforma arquivística de acesso e difusão. Então, aqui nesta plataforma, nós não temos ainda um documento que reúna tudo isso. Nós temos vários referenciais onde nós temos esse compêndio. Tá? Então, entra aí a NOBRAD, entra aí a ISAD-G, entra aí a ISAAR, entra aí a ISDF, o RIC, que nós vamos ver mais adiante, o Records in Context. Então, todo esse conjunto de referenciais
nós chamamos de universo normativo e de requisitos para descrição, difusão e acesso de documentos arquivísticos. Da nossa plataforma, da nossa disciplina e também da plataforma prática, né? Lembre que é a disciplina, são os referenciais e é o software livre que nós vamos trabalhar, né? Que nós escolhemos porque temos esta plataforma disponível para vocês poderem trabalhar, para vocês poderem desenvolver as práticas de vocês. Lembrando que na aula de hoje nós já vamos começar a praticar. Eu já vou passar o IP para vocês, o endereço da internet dessa nossa plataforma, com o usuário. O usuário vai ficar disponível no CLES, na nossa aula de hoje, no nosso AVA institucional aqui da da UF, e vocês já vão sair trabalhando. Bem, então, voltamos ao objetivo das normas. Está aqui o Atom, instituição responsável, deixa eu usar o mouse. Quem é a instituição responsável mesmo? Qual é a norma? SDIA. Função, qual é a norma? ISDF. Documento e seus multiníveis, qual é a norma? ISAD-G Internacional Brasileira NOBRAD. Assunto, qual é a norma? Não é uma norma. São os referenciais da taxonomia. E as autoridades, qual é a norma? A ISAAR. Bem, então vamos trocar de slide, já temos a resposta. Está aí. SDIA, quem é SDIA mesmo, volta. A instituição responsável, a custodiadora, quem vai custodiar esses documentos? ISAD-G, quem que ela identifica? Os documentos ao centro e os seus multiníveis. E SDF, as funções pelas quais os documentos foram produzidos, armazenados, recolhidos. Tá? E a ISAR, as autoridades arquivísticas. E aqui, a taxonomia, o referencial de taxonomia para os nossos assuntos. Bem, agora vamos olhar, então, já que está bem melhor agora a nossa compreensão, a gente conseguiu concretizar, vislumbrar melhor, a gente já pode olhar as duas imagens agora. Então, aqui está a nossa plataforma de software livre, o Atom, a instituição responsável, a SDIA do lado. O documento ao centro, a ISAD-G ao centro. Ou NOBRAD, norma brasileira, né? Esses documentos foram produzidos na consecução de atividades ou funções. Qual norma regra essas funções? Função e SDF, Norma Internacional de Descrição com Funções. E esses documentos foram produzidos por autoridades. Tá? Estas autoridades serão cadastradas, criadas, normalizadas pela ISAAR-CPF, Norma Internacional de Autoridades Arquivísticas. E os assuntos dos meus documentos, a indexação, será feita pela taxonomia, uma indexação com multinível arquivístico. Me digam, eu quero essa resposta. Podem comentar no vídeo aqui como é que está essa compreensão, até para eu poder ir acompanhando. Tá? Tá legal? Existe alguma dúvida aqui entre estas normas, estas entidades? Vocês têm que ir me avisando. Tá? Deixo parado esta imagem aqui, tempo para vocês poderem fazer os comentários, tempo para eu poder acompanhar isso aqui no vídeo também. Enquanto isso, eu pego um cafezinho e volto aqui para nós continuarmos. Mas faça o comentário, tá?
Pessoal, voltei, foi rapidinho. Até aproveitei para pegar uma água aqui. Como é que está indo? Quero saber de vocês como é que está indo. Estou vendo alguns comentários, a compreensão está boa. No Class, sigam me dando esse feedback ou aqui no canal. Então, como é que está a compreensão desse entendimento? São dois grandes entendimentos que eu preciso aqui nesse momento. O primeiro, de que nós estamos tratando de requisitos da terceira entidade do modelo AIS, ou seja, da plataforma de acesso e difusão. Por quê? Porque lá no ambiente de gestão de documentos, na primeira plataforma, na primeira entidade do modelo AIS, que é a gestão de documentos, já existem os modelos de requisitos publicados para tal. O EARC Brasil para o Executivo e Legislativo, o MOREC JUS para o Judiciário. Quando nós vamos para outros países, então, Estados Unidos tem o seu modelo de requisitos para a gestão de documentos. É o DOD 5015, que já foi objeto da nossa aula. Então, isso vocês já dominam, isso já é um conteúdo nosso, mas eu preciso retomar. Quando nós vamos para a segunda entidade, que é o OAIS Archive, do modelo OAIS, que é o arquivo permanente, nós temos os requisitos expressados, manifestados através do tipo documental resolução. Não é um modelo de requisitos ainda. Pode que a autoridade arquivística brasileira, logo adiante, publique um tipo documental modelo de requisitos para. Hoje, os requisitos, orientações, diretrizes estão manifestados, publicados no seguinte documento: Resolução número 43 do Conselho Nacional de Arquivos de 2015, que nós chamamos de RDC-ARC. E agora, aqui, retomando novamente a plataforma de acesso e difusão, nós não temos um documento único, como é o EARC, como é o MOREC JUS, como é a Resolução 43, que sirva para as plataformas de acesso e difusão. O que nós temos? Um universo de normas, orientações, diretrizes, requisitos e referenciais. Então, é isso que nós estamos estudando agora. Quais são esses referenciais? Está aí a ISDIA para a autoridade arquivista, a ISDIA para a entidade custodiadora, para a instituição responsável, porque eu troquei com a ISAAR. A ISAAR para as autoridades, agora sim. A ISDF para as funções e atividades que originaram esses documentos, a sua produção, a sua criação ou a acumulação, que eu posso não ter produzido, mas acumulado esses documentos. E os próprios documentos e seus multiníveis através da ISAD-G, Norma Internacional de Descrição Arquivística, norma geral, ou a brasileira, NOBRAD, que é a ISAD-G, traduzida e adaptada à realidade brasileira, traduzida e adaptada ao cenário brasileiro. E quando falamos da taxonomia, não é uma norma, é um referencial, é um conjunto de orientações, diretrizes, literaturas e referenciais que nós vamos trabalhar. Tudo isso contempla este universo normativo da nossa plataforma de acesso e difusão, que está aqui. Bem à direita, a plataforma de acesso e difusão, ali o Atom e Caton, que é o Consumer, que é a terceira entidade externa do modelo AIS. A primeira, muito à esquerda, a gestão de documentos, né? O SIGAD, que é o sistema criado pelo EARC Brasil, o Gestão DOC, que é o sistema criado pelo MOREC JUS para o Judiciário, no Producer, na gestão, na fase de gestão de documentos, nas duas primeiras idades, corrente e intermediário, e no permanente, a resolução número 43 do Conselho Nacional de Arquivos. Não é um modelo de requisitos. Isto, muito bem, não é. O tipo documental escolhido foi uma resolução.
resolução número 43, mas que dentro dela tem todas essas orientações, diretrizes e requisitos também. Bem, vamos para os princípios da descrição. A descrição essa citação é da arquivística, está aqui a fonte, ato de descrever e representar informações contidas nos documentos. Tanto dos documentos quanto dos fundos de arquivo. Enquanto nós falamos dos fundos de arquivo, a citação da arquivística diz fundos, nós estamos falando, de maneira geral, de toda a estrutura multinível. Então, dos fundos, das seções, subseções, das séries, subséries, dossiês, itens. Então, veja que é toda a estrutura multinível. Girando assim, com base, ou como produto, ou como resultado desta descrição, instrumentos de pesquisa. Esses instrumentos podem se configurar como guias, como inventários, como catálogos, como repertórios, como edições de fontes, etc. Como índices. Então, esses elementos, esses instrumentos, nós vamos olhar. A gente olha a literatura, o referencial, aí nós aplicamos isso na plataforma e nós verificamos a prática desses instrumentos. Então, como que eu enxergo o guia na plataforma digital? Como que eu enxergo o inventário na plataforma digital? Tá? Os quais, estes instrumentos, eles explicam os documentos de arquivo. Quanto à sua localização, identificação e gestão. Além de situar o nosso pesquisador quanto ao contexto e os sistemas de arquivos que o gerou. Então, veja, essa é a descrição arquivística, esse é o ato de descrever e o que ela, a descrição, nos proporciona. Nos proporciona essa recuperação, essa explicação, essa caracterização, e nos dá instrumentos, guias, inventários, repertórios, edições de fontes. Como nós estamos falando de uma descrição que é feita numa plataforma, num ambiente, essa descrição ela vai gerar um instrumento ali dentro do ambiente. Então, quer dizer, o instrumento guia, ele vai estar dentro do ambiente. O instrumento inventário vai estar dentro do ambiente. Isso não é extra. Nós não vamos ter uma plataforma com os documentos e o instrumento fora da plataforma. Não, isso tem que ser dentro. Recuperando aquele conteúdo das aulas passadas, quando a gente fala desse ambiente, dessa plataforma que nós queremos patrimonializá-la, né? Oferecer para o cidadão um lugar de memória, uma plataforma, um ambiente que seja um espaço profícuo de ressignificação, de ativação, de cruzamentos, de identidades, de relação entre os documentos. Tá? Então, é esse lugar, esta plataforma que vai nos permitir isso. Princípios teóricos, então, da descrição. A descrição, ela é do geral ao particular. Isso quer dizer, ela apresenta uma relação hierárquica entre as partes e o todo. Voltando, bom, não preciso nem voltar a imagem lá, mas vocês podem voltar porque vocês estão com o link da apresentação aí com vocês compartilhado. Já foi compartilhado pela plataforma. Tanto no Class quanto no canal de vídeos aqui do YouTube. Tá? Então, vejam, essa relação hierárquica, o que nós chamamos de multinível. Relação multinível. Então, do nível mais alto hierárquico do fundo até o documento. Então, é uma relação documento, seções, subseções, perdão, documento não, fundo, né? Fundo, seções, subseções, séries, subséries, dossiês e item. Nós vamos olhar todos esses níveis de descrição, tá?
Por quê? Porque esses níveis depois a gente quer expressar, a gente quer representar, descrever lá na plataforma digital. Então, veja que nós apresentamos uma relação hierárquica das partes e do todo, lembrando da descrição arquivística do geral para o particular, do fundo até o documento. Também, como princípio teórico, informação relevante para o nível de descrição. Aquele que eu estou descrevendo no momento. Qual é que eu estou descrevendo? Se é um dossiê, ou se é uma série, ou se é um fundo. As informações devem ser apropriadas para o nível que está sendo descrito. Se eu estou descrevendo um dossiê, eu tenho que descrever informações específicas e apropriadas do dossiê. Por quê? Porque os metadados serão os mesmos. Isso nós vamos ver. Todos os metadados serão sempre iguais. Mas eu não posso repetir a informação que eu descrevi no fundo, na série, no dossiê. Não, o dossiê tem que trazer descrições apropriadas sobre ele, sobre o dossiê. Se eu quero informações, representações, descrições do nível superior do dossiê, que vai ser a série ou a subsérie a que ele pertence, não é no dossiê que eu vou encontrar. Eu tenho que subir o nível e ir até a série ou a subsérie. Aí eu vou encontrar descrições específicas deste nível de descrição e não do dossiê. Da mesma forma, em contrário, eu não posso colocar descrições relativas à série. Esta série tem 375 volumes, ou metros lineares, ou metros quadrados ou cúbicos. Não. Eu só vou descrever ali naquele dossiê elementos do dossiê específico para aquele nível que está sendo descrito. Isso vale também para o item. Eu estou descrevendo um item, uma ata. Eu não posso descrever que são 375 atas. Somente aquela ata, tá? Somente aquela unidade de descrição. Também, perdão, vou tomar uma aguinha. A relação entre descrições, que identifica o nível de descrição. Então, eu vou descrever estas relações. Tá? Também, como princípios teóricos, a não repetição de informação. Se eu já tenho uma informação acima, no nível superior, no nível hierárquico superior do meu multinível arquivístico, do fundo, seja da seção, seja da série, seja da subsérie, seja do dossiê, eu não vou repetir nos níveis diferentes de descrição. Eu não tenho que repetir no item. Eu só vou colocar aquilo que é específico e apropriado àquele nível. Então, não pensem em ficar copiando e colando informações descritivas do nível superior no nível inferior. Esses exercícios você sabe, inclusive eu vou até antecipar aqui, eu serei bastante severo, estará errado o exercício. Estará, porque é um princípio teórico, arquivístico da descrição. Não pode, vocês só podem colocar aquilo que é apropriado àquele nível de descrição. Bem, então seguimos. E lembre, vão registrando aqui no vídeo, no canal, as dúvidas para eu poder ir interagindo com vocês, tanto no chat quanto nos comentários. Lembre que o chat fica à direita, o comentário fica aqui abaixo, para a gente poder interagir. Qual é o objetivo, então, da descrição? Identificar e explicar o contexto e o conteúdo de documentos de arquivo. Descrição arquivística, eu vou descrever conteúdo de documento de arquivo, a fim de promover o acesso aos mesmos, tá? De forma eficiente, de forma segura, tá? Com documentos autênticos, recuperáveis. Isto é alcançado pela criação de representações precisas e adequadas e pela organização dessas representações de acordo com modelos pré-determinados. ISADG, gente. Tá? A norma internacional de descrição arquivística.
que no Brasil foi traduzido e adaptado e transformou-se em NOBRAD. Quando processos relacionados à descrição podem começar na ou antes da produção dos documentos. Isto é muito importante. A descrição ela não vai só acontecer lá no permanente, lá no arquivo histórico. Eu posso ter processos relacionados que podem ou devem começar na produção dos documentos, inclusive na gênese, antes da. Quando eu tenho uma concepção desses documentos e eu já sei, segundo o meu plano de classificação, a minha tabela de temporalidade, que os metadados concernentes a este tipo documental são tais. E eu já posso fazer a atribuição desta descrição de contexto, de conteúdo destes documentos. E isso continua durante toda a sua vida, durante toda a vida deste documento. Então, ele já nasce com metadados, com descrição, com representação, e ele continua recebendo descrições que vão se incrementando ao longo de toda a sua vida. Recuperem aquele desenho do modelo AIS, do ambiente de gestão para o ambiente de preservação no arquivo permanente, na plataforma de acesso e transparência ativa, aqui no Atom, no ICATOM. Então, quer dizer, ele é um processo que ele não para nunca mais, ele seguirá sendo desenvolvido. E nós teremos múltiplas descrições. O professor Daniel pode fazer uma descrição de um conjunto documental no ano de 2020. Mas aí um colega seu, um outro arquivista, vai lá e descreve sob outro prisma e enriquece no ano de 2021. E um outro pesquisador, um sociólogo, um filólogo, um historiador, etc., faz uma outra descrição em 2022, que enriquece esse conjunto documental, que representa, que adiciona representações que identificam o documento, que identificam o contexto, que esclarecem, que melhoram, que servem para recuperar esses documentos. Então, todas estas descrições farão parte e continuarão fazendo parte da vida destes documentos. Estes processos, eles permitem instituir controles intelectuais necessários para tornar confiáveis, autênticas, significativas e acessíveis descrições que serão mantidas ao longo do tempo. Por isso que nós precisamos desta plataforma, deste lugar, deste ambiente profícuo, desenhado para a descrição, que tenha os formulários com os metadados da ISADG, que tenha os formulários com os metadados da ISAAR, que tenha os formulários com metadados da SDIA, da autoridade, da custodiadora, que tenha metadados da ISDF, das funções. Porque se houver uma alteração de custódia do produtor para o preservador, por exemplo, da UF, produtora, Universidade Federal Fluminense, onde a gente faz os nossos estágios, vocês fazem os estágios, e esse documento é recolhido para o AN, para o Arquivo Nacional, há uma alteração de custodiadora, de entidade custodiadora. E eu tenho que ir lá no formulário específico da entidade custodiadora, qual é a norma? SDIA, Norma Internacional de Descrições com acervo, descrição de instituições, perdão, com acervos arquivísticos. E aí eu tenho que atualizar a descrição destes documentos. Então, veja, essa é a finalidade da plataforma, essa é a finalidade do ambiente. Tá? Ao longo do tempo, mantidas ao longo do tempo, num lugar, num ambiente profícuo para esse pesquisador, que ele possa enxergar essa evolução da descrição também ao longo do tempo.
Bem, a descrição visa, então, assegurar a criação de descrições consistentes, apropriadas e autoexplicativas sobre os documentos, sobre os multiníveis, sobre as autoridades arquivísticas, sobre a entidade custodiadora, sobre as funções. Visa também facilitar a recuperação e a troca de informações sobre documentos arquivísticos. Visa também possibilitar o compartilhamento de dados de autoridade. Tem que interoperar. Eu tenho que ter a capacidade de exportar aqui da minha instituição e importar em outra instituição, em outra custodiadora, em outro setor na mesma custodiadora. E também de tornar possível a integração de descrições de diferentes arquivos num sistema unificado de informação, em um sistema de informação digital. Nesta plataforma que nós vamos trabalhar, nesta plataforma em software livre, que se chama Atom, já foi chamada de ICA Atom, esse ICA ela era pelo International Council on Archives, o Conselho Internacional de Arquivos, mas que agora chamamos só de Atom. É a nossa predileta, é a plataforma que a gente vai trabalhar até o final da disciplina. Mas lembre, nós vamos também conhecer outras, né? Archives Space, Archivist Toolkit, Arcom, para nível de conhecimento, prática mesmo, nas nossas aulas, é o Atom. Então, nós precisamos desta plataforma, nós precisaremos desse ambiente, desse lugar que integra descrições de diversas instituições em um ambiente, em uma plataforma que eu consiga ter isso unificado. Chegamos, então, aos níveis de descrição. Nós estamos falando dos documentos. E os seus níveis, o multinível, lembre do centro lá, né? No centro daquela imagem, qual era a norma? A ISAT-G. Então, quem é que vai trazer, esta pergunta é bem importante, eu vou refazê-la nas próximas aulas, qual é a norma que vai trazer os níveis de descrição? É a ISDIA? Não. É a ISDF? Não. É a ISAR? Também não. E sim, será a ISAT-G, a Norma Internacional de Descrição Arquivística, ou então a brasileira, que é a traduzida e adaptada ao cenário brasileiro, a NOBRAD, Norma Brasileira de Descrição. Então, níveis de descrição. Assim, pode existir uma descrição no nível do fundo, nível mais alto, no nível de série, funções, ou que emanaram, que produziram, ou que acumulamos aqueles documentos, no nível do dossiê, ou processo, né, do container agrupatório. Lembre que o dossiê é o tipo documental composto, né? E uma descrição no nível de item. Então, vejam, uma de fundo, uma de série, uma de dossiê, de tipo documental composto, né, de processo, e uma do item. Níveis intermediários, tais como seções ou subséries, podem ocorrer ou não. Então, eu posso não ter subsérie, eu posso ter só uma série. Tá? Fundo, série, dossiê, item. E assim, não terei uma subsérie. E assim, não terei seções e subseções. Vejam, não é necessário. Tá? Cada um destes níveis pode ser novamente subdividido. E assim sucessivamente, de acordo com a complexidade da estrutura administrativa e ou funções da entidade que gerou os documentos e a sua organização. Então, eu posso ter uma série gestão de pessoal, que se subdivide dentro da gestão de pessoal, da grande função gestão de pessoal, subdivide em controle de férias, que dentro da controle de férias tem uma outra subdivisão, acompanhamento de período concedido vacacional, e que vai ter uma outra ainda, controle de retorno pós-férias.
Claro que eu estou elucubrando aqui, é claro que eu estou brincando, né? A nossa aula aqui, esse é o objetivo, mantermos diálogo aqui. Depois a gente vai fazer com muito cuidado, né? Respeitando a identificação que a instituição fez, respeitando o arranjo definido pela instituição, o plano de classificação de cada instituição. Nós não estamos aqui aprendendo a fazer descrição, nós estamos aqui aprendendo a identificar e aplicar, respeitar a classificação e o arranjo que foi feito previamente por esta instituição. Então, nós buscamos esses documentos, respeitamos e aplicamos este multinível, né? Então, ISAD-G, é isso que nós queremos nos níveis de descrição. Beloto, cada nível do arranjo corresponde a um nível de descrição. Fundo é um nível, grupo é um nível ou seção, veja que aí nós temos uma questão terminológica, né? Na tradução feita pelo Arquivo Nacional Brasileiro. Série, item ou peça documental. Então, vejam que nós temos uma escadinha, né? Uma hierarquia multinível. Fundo, seção, série, dossiê e item. Seguimos. Agora vamos aos instrumentos de pesquisa. Lembre que os instrumentos são fruto da descrição, são o produto, né? Do processo descritivo, eu elaboro instrumentos. Como resultado, né? O produto da descrição me gera um guia, que é o inventário mais genérico. Ele permite uma visão panorâmica do acervo. Então, o que ele descreve? Os fundos. Tá? Então, é panorâmico. No guia, eu não vou ter a descrição de cada série documental, de cada item documental. Não, é uma visão panorâmica. É um instrumento que a gente chama de entrada para o pesquisador. Tá? O pesquisador não vai chegar num arquivo e pedir diretamente o catálogo. Assim como, se ele mesmo assim não dominar esses instrumentos, o arquivista não vai dar para esse pesquisador diretamente o catálogo, ele vai dar em um primeiro momento aquele instrumento de pesquisa de chegada, aquele menu de chegada, o guia, que esse pesquisador vai conhecer o arquivo e os fundos pertencentes a esse arquivo. Então ele vai ter uma visão geral, panorâmica, genérica de todos os fundos da minha instituição. O que tem nesses fundos? Qual é o volume? Qual é o contexto? Qual é a sua história administrativa? Qual é o seu âmbito e conteúdo? Então, esse é o instrumento mais alto nível. Agora vamos para o inventário. Então, eu desço um nível hierárquico. Tá? Ele abrange todo o acervo de maneira resumida, e sua finalidade é descrever a composição de um fundo. Então, eu não pego 3 fundos, 10 que eu tenho. Eu vou pegar um fundo e vou contemplar as séries deste fundo. Então, eu tenho um fundo aqui de Prestes, por exemplo, de Luiz Carlos Prestes, e aí eu vou me dedicar a descrever aquelas séries daquele fundo. Tá? Ele é mais específico, veja, enquanto o guia ficava no nível mais alto, descrevendo fundos, agora eu descrevo séries. E aí nós temos um instrumento mais específico ainda, o catálogo. Eu desço mais um nível, a finalidade é indicar a localização de cada documento. Tá? Não só a localização, a identificação, contexto e etc. Então, veja, ao invés agora de eu descrever as séries, eu descrevo documento, um a um. Tá? Aí vem localização, aí vem representação daquele documento, informações, identificação daqueles documentos, daquele contexto. Tá? Bem, seguimos com repertório ou catálogo seletivo. Outros instrumentos de pesquisa. Seguimos nos instrumentos. Ele descreve e ressalta os documentos mais específicos ou de grande importância. Então, eu seleciono, eu faço um repertório. Não são todos. Eu vou selecionar. É um catálogo seletivo. Tá?
aqueles que têm mais importância, que são mais específicos. Eu tenho um acervo de um ex-presidente, de um intendente municipal, mas eu não quero descrever todo o contexto, todos os documentos. Eu vou selecionar aqueles documentos que são mais importantes. Tá? Índices, outro instrumento bastante específico. São termos, palavras-chave que permitem rápida e eficiente localização de cada documento. Veja, ainda não é a taxonomia. Nós vamos diferenciar bastante os índices da taxonomia. Índice é instrumento, taxonomia é diferente. Nós vamos lá estudar a taxonomia logo adiante. E aí, a tabela de equivalência ou de concordância, ela acompanha a evolução terminológica dos arquivos. Tá? É outro instrumento, é outro documento importante que nós devemos elaborar e termos na nossa plataforma, no nosso acervo. Bem, seguindo então, vamos lá olhar novamente as normas de descrição que a gente vai trabalhar, já que essa plataforma que nós vamos desenvolver as nossas práticas foi desenvolvido com base nas normas de descrição do Conselho Internacional de Arquivos, do ICA, né, ou do CIA, Conselho Internacional de Arquivos, ou ICA em inglês, International Council on Archives. A primeira e a mais alta para nós, porque está relacionada aos documentos, a ISAD-G, Norma Internacional de Descrição Arquivística. Traduzida ao Brasil e adaptada, virou NOBRAD. A segunda, a ISA-AR-CPF, Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias. A ISA-AR, onde eu vou ter registrada as autoridades. A ISDF, Norma Internacional para a Descrição das Funções. Funções sobre as quais estes documentos arquivísticos foram produzidos ou acumulados na consecução das atividades ou funções que são descritos pela ISDF. E, por último, aqui, a ISDIA, a Norma Internacional para a Descrição de Instituições com acervos arquivísticos. Bem, agora nós vamos falar dos metadados, dos esquemas de metadados. Veja, não é norma de descrição, vamos diferenciar bastante. Geralmente rola uma confusão nesse momento aqui, e nós temos que cuidar, não pode rolar essa confusão. RAD não é uma norma. Para nós, na aplicação, a RAD é um esquema de metadados na plataforma, embora ela tenha outras acepções e concepções lá no seu país, lá no Canadá, tá? Mas aqui no Atom, aqui na plataforma arquivística de acesso e difusão, ela é o esquema de metadados que nós vamos trocar. Então, o Atom foi preparado e flexível para a adaptação de outras normas. Para nós, aqui na plataforma, esquema de metadados, porque nós temos a norma brasileira. Tá? A norma brasileira é a NOBRAD. A norma NOBRAD foi baseada na ISAD-G. Então, nós não vamos estudar aqui a RAD como norma. Vocês vão estudar na disciplina de norma, vocês vão estudar com os outros professores, mas aqui na plataforma não vamos estudar a RAD, a Rules for Archival Description do Canadá, como norma. Nós vamos estudá-la como metadado, esquema. E aí nós vamos estudar esses metadados da RAD, não os referenciais da norma. Tá? Os referenciais da norma precisam estar na disciplina específica para isso aqui na UF, aqui no curso de Arquivologia, da UF. Dublin Core, conjunto de metadados que eu vou poder desligar a RAD e ligar o Dublin Core. Então, eu vou ligar este meu conjunto de metadados. Tá? Troca. Dublin Core são 15 metadados. Então, nós trocamos o esquema. Assim como mods, Metadata Object Description Schema.
Um metadado que foi... ele é um subset do MARC 21. Então, ele é muito recomendado e utilizado para acervos bibliográficos. Tá? Toda vez que nós tivermos na nossa entidade custodiadora acervos bibliográficos, nós vamos usar MODs. Lembre que tem o MODs e tem o MADs para as autoridades. Description Schema. Tá? Derivados do MARC 21 para acervos bibliográficos. Mas, novamente, como esquema e não como norma, como esquema, aqui na plataforma, aqui na nossa disciplina. Então, voltamos à imagem que agora já é bem melhor dominada por vocês. Gente, eu vou ligar uma luz aqui, parece que está ficando escuro, né? Aguardem aí um momentinho, ver se melhorou. Melhorou. Melhorou sim, até porque eu vi que a minha cara estava escura para vocês aí. Então, olhem só, novamente, o Atom, o ICA-Atom, nome anterior, é orientado por uma instituição responsável que custodia documentos que estão aqui. A instituição responsável tem uma norma, que agora vocês já sabem. Os documentos são descritos por uma norma, que vocês também já sabem, que foram produzidos ou acumulados em consecução das atividades ou funções do órgão, que tem uma norma para descrever estas funções. E que este documento tenha autoridade destes documentos que eles foram produzidos, e que tem uma norma específica para estas autoridades, que vamos ver logo adiante. E esse documento, ele é identificado, descrito, representado, indexado pelos seus assuntos, que também tem um referencial, não é norma, um referencial. Bom, então vamos lá. Da entidade custodiadora, a ISDIA. Dos documentos, a ISAD-G ou NOBRAD. As funções, a ISDF. As autoridades, a ISAR. E os assuntos, através da taxonomia. Não é a relação direta assuntos-taxonomia. Essa relação nós vamos ver muito melhor nas próximas aulas, quando a gente estudar a taxonomia. Quando a gente vê que tem uma relação multinível aí dos assuntos, contextual, tá? Então, aí está a ISAD-G, Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística. Ela foi publicada pelo Arquivo Nacional em 2000, ela estabelece diretrizes para a preparação de descrições arquivísticas, ela deve ser usada em conjunção com as normas nacionais existentes ou como base para a sua criação. No caso do Brasil, a norma foi a NOBRAD. O objetivo, então, da ISAD-G, o objetivo da descrição arquivística é identificar e explicar o contexto e o conteúdo dos documentos de arquivo a fim de promover o acesso aos mesmos. É isso que nós queremos. O acesso se dá por meio de instrumentos de busca. Aqueles instrumentos que nós já vimos, o guia, o inventário, o catálogo, o repertório, edição de fontes, seletivos, etc, etc, etc. Cada instrumento tem um nível. Lembre que o guia é o mais alto nível, mais panorâmico, vai descrever os fundos daquele arquivo. O inventário, um pouco mais específico, um degrau abaixo, vai descrever as séries daquele fundo. Tá? O catálogo, mais específico ainda, vai descrever documentos, tá? Localização. Tá? Os instrumentos representam a informação de acordo com uma organização pré-estabelecida, geralmente a classificação ou arranjo. A descrição é mais comum na terceira fase do ciclo vital dos documentos. Pena não poder destacar esse comum aqui, nós vamos discutir bastante sobre isso durante a aula, durante a disciplina. Porém, pode ser realizada mesmo antes da sua produção. Deve, vamos trocar pelo pode por deve. Isso é parte das nossas discussões que nós vamos fazer nas próximas aulas. Deve, cada vez mais, a descrição é feita na gênese, na concepção, antes da produção. Também é atualizada na produção, também é atualizada na tramitação, também é atualizada no uso, no arquivamento, na destinação final
lado corrente ou intermediário, tá? Aonde eu elimino ou recolho para o arquivo permanente. No arquivo permanente, as descrições também continuam sendo feitas. Esse documento ele é migrado, convertido, emulado, refrescado, virtualizado e etc. E aí eu vou incorporando, incrustando e anexando descrições em todo o ciclo de vida e ele chega aqui na plataforma de acesso e difusão já descrito e com ambiente propício para seguir sendo descrito. Então vejam, esse comum aqui nós vamos dialogar e discutir, desconstruir, e esse pode nós vamos desconstruir também. Nosso objetivo é que deve ser realizado antes da produção, antes mesmo da produção desse documento. Bem, agora sim, nós temos um arranjo, uma estrutura multinível para nós podermos visualizar essa representação hierárquica em árvore da descrição arquivística. Então, lá acima, no nível mais alto, está o fundo. Nível número 1. Aqui nós temos as seções. Subdivisão. Depois nós temos as séries. Depois nós temos as subséries. Depois nós temos os dossiês. E depois nós temos o item documental. Então, nível 1, 2, 3, 4, 5. Depois nós vamos numerar cada um deles. Nível 1, fundo. Nível 2, seção. Nível 3, série. Nível 4, dossiê ou processo. Nível 5, o item documental. Se eu subdividir a série, que número vai ser? 3, porque a série é nível 3, então a subsérie é 3,5. Professor, mas se tiver uma outra subsérie, uma perdão, não é uma subsérie, continua sendo subsérie, não é uma sub, tá? É uma subsérie. Também vai continuar sendo nível 3,5. Ou seja, um nível intermediário, um nível dividido do nível principal 3. Tá? Então vamos lá, a norma ISAD-G, então, ela está dividida em 26 elementos. Tá? Todos eles podem ser utilizados, mas apenas alguns elementos são considerados essenciais para o intercâmbio internacional de informação descritiva, os chamados elementos obrigatórios. Isso é importante porque vocês vão ver na prática, quando nós estivermos descrevendo um documento, ou um nível superior, um fundo, uma série, um dossiê. Tá? Vocês vão ver que se eu não preencher o código de referência, ele tem um asterisco. Lembra do asterisco nos formulários? Ele é obrigatório. E se eu não colocar aquela informação descritiva, aquele metadado, mesmo que eu salve, ele deixa que eu salve, ele permite eu gravar aquela informação na base de dados, mas ele vai me alertar. Ele vai dar um alerta lá em cima. Está faltando elemento obrigatório, código de referência. Esta informação não aparece para o usuário, para o pesquisador, ela aparece para o administrador aqui no Atom, aqui no ICA-Atom, aqui na nossa plataforma de software livre. Então, os obrigatórios são código de referência, título, produtor, datas, dimensão da unidade de descrição e o nível de descrição. Então, vejam, A, B, C, D, E, F. Estes elementos de descrição, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estes 6 elementos de descrição, esses 6 metadados da ISAD-G são obrigatórios. Toda vez que eu der uma atividade para vocês, pessoal, vocês têm que me descrever tal documento, os elementos obrigatórios lá no Atom e me entregar até a semana que vem. Eu estou falando de todos esses elementos. Não adianta vocês me disserem, professor, eu descrevi âmbito e conteúdo e não descrevi nível de descrição. Está errado, não pode. Tem que descrever os elementos obrigatórios, tá? Ou aqueles indicados por mim. Bem, vamos para a ISAR.
ISAAR CPF, Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias, publicadas no Brasil pelo Arquivo Nacional em 2004. Essa norma dá diretivas para a preparação de registro de autoridade arquivística que forneçam descrições de entidades, sejam entidades coletivas, sejam pessoas, sejam famílias, relacionadas à produção e manutenção de arquivos. Então, esse documento podem baixar, ele estará disponível aqui no CLES, eu vou colocar o link para download dele, então podem baixar, tenham com vocês sempre ISAD-G, NOBRAD, ISAAR, ISDF, ISDIA. Nós vamos utilizar o tempo inteiro nas nossas práticas, nas nossas aulas da disciplina de plataformas arquivísticas de acesso e difusão, orientadas a estas normas, a esses padrões, a esses requisitos, a estas orientações. Então vamos lá, ainda sobre a ISAAR. Todos os elementos abrangidos por estas regras estão disponíveis para uso, mas somente os 4 elementos a seguir são essenciais, são obrigatórios. Tá? Vai aparecer com asterisco lá para vocês vão ter que preencher. Tipo de entidade. Elemento de metadado 511. 5.1.1. Tá? Elemento de metadado, forma autorizada do nome. Elemento 512. Já vamos começar a utilizar esses códigos para a gente poder ter um diálogo mais efetivo e mais técnico. Tá? Elemento de metadado, datas de existência, elemento 521. E elemento do registro de autoridade, elemento 541. Todos estes obrigatórios. Da mesma forma como eu falei em relação à ISAD, se eu pedir para vocês me identificarem algumas autoridades arquivísticas e pedir metadados obrigatórios, aqueles elementos de metadados obrigatórios, vocês já sabem quais que vocês vão ter que trabalhar. Agora vamos para a ISDIA. A ISDIA, ou ISDIA, como alguns arquivistas preferem chamá-la. Tá? Norma Internacional para a Descrição de Instituições com Acervo Arquivístico, publicada pelo Arquivo Nacional em 2009. Então tá aí, todos os elementos estão disponíveis para uso na nossa plataforma, no nosso formulário, mas os seguintes são obrigatórios, tá? Mandatórios, necessários. Elemento de metadado identificador, elemento 511. Elemento de metadado, forma autorizada do nome, elemento 512. Elemento de metadado endereços, elemento 521. Gente, veja como mudam os metadados. Não há endereço, por exemplo, lá no documento, na ISAD-G. O endereço é importantíssimo aqui na ISDIA, na custodiadora, inclusive é obrigatório. Tá? Agora voltem. Estou voltando aqui na ISAAR, das autoridades arquivísticas, e vejo como também não é obrigatório endereço. Embora que a autoridade sim possa ter endereço, e sim tem, gente, e sim nós vamos registrar endereço na autoridade arquivística. Não endereço de documento, porque o documento não tem endereço, nem os níveis superiores, né? Nós vamos ter a localização dele, mas não endereço. Agora, a ISAAR tem endereço, os registros de autoridade têm, mas ele não é elemento obrigatório. Agora, quando nós falamos de ISDIA, de entidade custodiadora, o endereço torna-se obrigatório, porque é extremamente relevante eu saber onde é que reside a unidade custodiadora, que detém a posse, que detém controle, a administração, cuidado daquele acervo, daqueles fundos e documentos que ela cuida, que ela custodia, que ela administra. Elemento 521. Endereços. Obrigatório. Vamos, então, à ISDF. Norma Internacional para a Descrição de Funções. Publicada no Brasil pelo Arquivo Nacional em 2008.
trata da descrição de funções em sistemas arquivísticos de informação, em SIDs, Sistemas de Informação Digital, através de um conjunto de instruções. Então, veja que a norma tem as instruções, as orientações e um conjunto de metadados para descrever funções e atividades. Funções pelas quais os documentos arquivísticos são produzidos ou acumulados na consecução destas atividades ou funções. E agora vamos à NOBRAD, que é a norma de descrição baseada na ISAD-G, não somente. Essa é uma questão importante. A NOBRAD não é só baseada na ISAD-G, é também na ISAAR. Tá? E, embora não esteja aqui identificado, ela também trata da ISDIA, porque ela insere um nível descritivo, que é o nível 0, que não há na ISAD-G. Estas são as diferenças e que eu vou dialogar e cobrar de vocês também. A NOBRAD tem o nível 0. A ISAD-G não tem nível 0. Quem é o nível 0 da NOBRAD? A custodiadora. Professora, a custodiadora não está lá na ISDIA? Tá, mas a NOBRAD coloca a custodiadora como um de seus níveis. A ISDIA como nível 0. E depois o fundo como nível 1. A seção como nível 2. A série como nível 3. O dossiê como nível 4. E os itens como nível 5. A NOBRAD é uma adaptação das normas internacionais à realidade brasileira. Então, vejam a riqueza dessa norma. Ela tem um tempero brasileiro. Tá? Ela tem uma característica brasileira. Ela incorpora preocupações que o Comitê de Normas e Descrição do Conselho Internacional de Arquivos, o CDS do ICA, considerava importantes, porém, de fórum nacional. Cada país é que vai cuidar disso, cada país é que vai cuidar dessas implementações. O que eu vou querer colocar algo de fórum nacional? Eu não posso colocar numa norma internacional, eu só posso colocar numa norma nacional, numa norma local. Então, esta norma, ela apresenta 8 áreas descritivas, que são: área 1, área de identificação; área 2, de contextualização; área 3, conteúdo e estrutura; área 4, área de condições de acesso e uso; área 5, área de fontes relacionadas; área 6, a área de notas; área 7, área de controle da descrição; e a área 8, já daremos uma atenção especial a essa área 8, área de pontos de acesso e descrição de assuntos. Já daremos uma atenção, acho que nem na aula de hoje, vai ser na próxima aula que a gente vai dar uma atenção a esta área 8. Tá? Então vamos lá. NOBRAD são 8 áreas de descrição e se sobressaem 28 elementos descritivos, dos quais elementos de metadados descritivos, dos quais apenas 7 são obrigatórios. Quantos eram os obrigatórios lá na ISAD-G? Comentem para mim aqui abaixo, comente aqui no vídeo. Tá? Quantos eram os elementos obrigatórios na ISAD-G? Quantos são os elementos obrigatórios na NOBRAD? 7. Das 8 áreas. Tá? Com 28 elementos, com 28 metadados. Quantos eram os elementos de metadados totais da ISAD-G? Não volto, vocês vão comentar aqui para mim. Então, aqui na NOBRAD, código de referência, primeiro elemento de metadado; título, segundo elemento de metadado; datas, terceiro elemento de metadado; nível de descrição, quarto elemento de metadado; dimensão e suporte, quinto elemento de metadado; nome do produtor, sexto elemento de metadado; e sétimo,
Condições de acesso. Tem exceção aí, à regra. Somente para descrições em níveis 0 e 1. Gente, veja a riqueza do tempero, da realidade brasileira nesta norma. Isso aqui não teria como levar lá para a ISAD-G, porque a ISAD-G não tem nível 0. Quem tem nível 0 é a NOBRAD, a ISAD-G não tem nível 0. Quem é o nível 0? A entidade custodiadora, a SDIA. Quem é a custodiadora? Antes do fundo. Então, aquele desenho que começa com o fundo, aqui nessa representação, tem um nível anterior, acima, que é o 0, que é a custodiadora. Por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, como custodiadora nível 0. Nível 1, o fundo. A ISAD-G começa com nível 1, que é o fundo. Então, as condições de acesso são obrigatórias exclusivamente ou somente para descrições em nível 0 e 1. Eu não vou informar isso no nível 2. Quem é o nível 2? Comentem para mim aqui abaixo. Não vou fazer isso no nível 3. Quem são os níveis 3? As séries, também não em nível 4, também não em nível 5. Essa é a NOBRAD. Quanto aos níveis de descrição, a NOBRAD apresenta 6 principais níveis, contando que o nível 0 foi criado pela própria norma, uma implementação local, um tempero brasileiro, ou seja, não está na ISAD-G. São eles, nível 0, acervo da entidade custodiadora, a SDIA. Nível 1, fundo ou coleção. Nível 2, seção. Nível 3, série. Nível 4, dossiê ou processo, tipo documental composto. E nível 5, item documental. Tendo ainda também alguns níveis intermediários. O acervo da subunidade custodiadora, nível 0,5. Então, quer dizer, eu posso dividir aquele nível 0, tá? Que é a entidade custodiadora, 0,5. Eu também posso dividir uma subseção, a seção que vai ter uma subseção. E aí eu teria o nível 2,5. E eu também posso dividir a série. Então eu terei uma subsérie, nível 3,5. Professor, eu tenho 2 ou 3 níveis inferiores de série. Uma subsérie, outra subsérie, aninhada e outra subsérie. Sempre será nível 3,5, porque divide o mesmo nível. Tá? Nível série, nível 3, independentemente da recursividade. Atenção! De acordo com a NOBRAD, cabe observar, porém, que o nível de descrição 5, quem é o 5? Tem como requisito a existência do nível 4. Bom, primeiro vamos recuperar. Quem é o 5? É o item. Quem é o 4? Dossiê. Tá? Então, sendo 5 itens, sendo 4 dossiê, o nível 5 tem requisito a existência do nível 4, um nível superior imediatamente. Eu não, segundo a NOBRAD, eu não posso, então, colocar um item, segundo a NOBRAD, diretamente numa série ou subsérie. E sim, eu teria que colocar ele debaixo de quem? Do dossiê. Isso está na NOBRAD. Mas isso não está na ISAD. Isso também é fruto da riqueza desta adaptação brasileira, desse trabalho que foi feito, desta especificidade. Em outras palavras, itens documentais só poderão ser descritos como parte integrante de dossiês ou processos. Vocês não poderão ter fundo, série, item. Vocês têm que ter fundo, série, dossiê, item. Como a definição dos níveis se dá a partir de uma estrutura hierárquica, multinível,
Deve-se entender o item documental como um nível e não como um documento. Isto também é muito importante. Absolutamente muito importante. Assim como um dossiê processo pode ser constituído de um único documento. Então, isso também nós vamos dialogar bastante, vamos fazer prática e vamos conversar e desconstruir. Estamos chegando ao final, gente. Estamos. Vamos para mais um cafezinho. Taxonomia. Vocês viram, então, que aquele desenho, não vou trazê-lo aqui, mas vocês devem lembrar, a plataforma, a entidade custodiadora, os documentos, autoridades, à esquerda as funções e depois os assuntos, né? A taxonomia. E aí as normas estarão cada uma no seu respectivo lugar, né? A ISDIA lá na autoridade, na entidade custodiadora, a ISAR aqui nas autoridades, a ISDF aqui nas funções e ao centro documento com a ISADG, ou, no caso brasileiro, a NOBRAD, a Norma Brasileira de Descrição. Agora nós estamos falando, pelo menos da última parte, depois os outros elementos estarão na nossa aula, nos nossos textos, nos nossos artigos, né? Então é ali no Class que nós vamos fazer esse diálogo mais teórico, mais aprofundado, com mais acurácia, mais referenciais, mais requisitos para trabalharmos desta plataforma. Então, para que serve, então, a taxonomia? Tá? Nós vamos ter uma aula bem cuidada, bem minuciosa em relação à taxonomia. Uma rápida, correta, segura e fácil recuperação dos documentos. É para isso que serve a taxonomia também. Também para uma indexação arquivística. Nós vamos dialogar sobre isso, uma indexação arquivística, com um referencial de indexação arquivístico, umas orientações teóricas arquivísticas, com episteme arquivístico dos documentos, mas de forma estruturada, multinível, tá? Vinculando entre entidade custodiadora, entre fundo, entre seções, subseções, séries, subséries, dossiês e itens. Com multinível. Um controle de uso de terminologia no acervo arquivístico. Isso tudo a gente vai estudar na nossa disciplina, né? Esse é o último slide, esse é o último material, e aí deixa eu só trazer para o início do nosso slide e botar naquela imagenzinha aqui. Isso, eu queria parar aqui. Tá? O Atom. Entidade responsável, documento, função, autoridades e assunto. Que representa o quê? A ISDIA que nós estudamos, a ISDF que nós estudamos agora, a ISAAR, a ISADG ou NOBRAD e a taxonomia. Aqui as duas imagens. Esses slides estarão disponíveis para vocês no Class. Tá? E aqui o modelo OAIS, a cadeia de custódia digital arquivística, a CCDA, onde nós temos a gestão, a preservação e o acesso. Muito à esquerda, a gestão de documentos, corrente intermediária, onde estarão os nossos SIGADs, né, os sistemas de gestão documental. Corrente intermediária, até a destinação final. Ao centro, o OAIS Archive, com pacote AIP, né? Um pacote de arquivamento permanente, onde estará o RDC-ARC, que é orientado pela Resolução 43 do CONARC. E à direita, aqui a nossa disciplina. Aqui as nossas aulas, né? As nossas plataformas de acesso e difusão de documentos arquivísticos. Orientada a modelos, orientada a requisitos, orientada a normas. Normas que nós estudamos hoje. ISDIA, ISAAR, SDF, taxonomia, etc, etc. Os outros referenciais nós veremos nas próximas aulas. Tá? Estudaremos. Veremos isso no Atom, na plataforma arquivística em software livre. Então, nós vamos ter que identificar onde é que está ISDIA no Atom. Onde é que está ISAAR no Atom, no ICA-Atom. Então, nós vamos lá, vamos chegar lá e vamos descrever e vamos inserir documentos. Essa prática é a prática da próxima aula.
últimos avisos paroquiais. Lembrem que essa atividade tem um prazo, vocês têm que esse prazo, vocês têm um período, esse período está indicado lá no CLES, então atentem a essa atividade que foi criada para vocês atenderem a demanda que eu pedi. Lá no CLES, eu vou deixar bem detalhada o exercício desta semana, desta aula EPM, para vocês atenderem sobre esse conteúdo que nós trabalhamos hoje. Tudo lá no CLES, tudo lá. Cuidem do registro da chamada, do registro de frequência de vocês no horário da aula. O registro da frequência não é durante toda a semana, no horário da aula, tá? Começou às 18 horas e vai até o final da nossa aula de hoje. Certo, pessoal? Toda dúvida, todo comentário, todo o feedback que vocês puderem me dar, eles são muito importantes. Importantes para a gente continuar aprendendo, importante para eu conseguir sabendo se vocês, como é que está a pedagogia, a metodologia, o referencial. Então, comentem aqui abaixo, deixem registrado para eu ir melhorando nas próximas aulas, para eu ir melhorando nos exercícios, para eu ir melhorando nas abordagens e na profundidade que eu vou trabalhando com vocês. Certo, pessoal, eu estou encerrando a aula agora e todo mundo pulando lá para o Class, todo mundo indo lá no Class e me entregando a atividade dentro do período estabelecido. Quero desejar uma boa noite a todos, bom descanso, ótimo final de semana e nos encontramos na próxima aula. Até breve, pessoal.